Deja las personas irse. Sim, é tão difícil soltar. Pero a vezes para sanar, temos que permitir que se vayam. Não porque não os amamos, senão porque já não formam parte do propósito que Deus está escrevendo agora em nossa história. E isto é um peligro de querer manter estas pessoas, sendo que o tempo de elas já se foi. Esse é de los grandes peligros emocionais e espirituais. Aferrar-nos a pessoas cujo tempo em nossa vida já terminou. Queremos mantê-las cerca por costumbre, por apego, por medo. Pero ao fazê-lo, bloqueamos o noivo que Deus quer fazer. A vezes, não é o inimigo el que nos detém. É esse laço emocional que não queremos soltar, aunque já não haja fruto. E o pior, podemos converter uma relação bendecida por uma temporada em uma carga e la seguinte. Quedar-se também fragmento del alma. Quando uma relação é mais íntima antes do matrimônio. E muitos não se dão conta. Quando alguém se vá, especialmente alguém que amamos profundamente, não só sentimos que se vá uma pessoa, sentimos que se vá pedaço de nós outras, fragmento del alma. Por quê? Porque com esta pessoa também se vão os planos, os abraços, las promessas, los para quê? E queda vazio, silêncio raro, uma parte de ti que pareciera que se rompeu e que não sabe se alguma vez se vai a recuperar. Pero escucha isto, aquelas que estão passando por esse processo de deixar ir-se esta pessoa. Deus é experto em reconstruir almas fragmentadas. Sim, Deus é experto para reconstruir almas fragmentadas. Ele não só recorre os pedaços, ele faz algo novo, melhor, mais forte e mais cheio de propósito. Não eres menos por lo que perdiste. Eres mais por lo que Deus está formando em ti agora. O apóstolo Pablo habla sobre deixar o passado, seguir adelante. O passado tem que quedar-se as experiências, seja elas buenas ou malas, porque de ellas aprendemos verdade. Por isso o apóstolo Pablo lo dijo com firmeza e sabedoria em Filipenses, capítulo 3, no versículo 13.
Diz, olvidando certamente o que queda atrás, e estendendo-me a lo que está delante, prossigo a la meta. Prossigo a la meta. Olvidando o que queda atrás. Já se foi, já passou. E prossigo a la meta. Avanço, sigo adelante. Pablo entendia que o passado, seja bueno ou malo, não pode ser nossa habitação permanente. Podemos visitá-lo para aprender, pero não para quedarmos a viver aí. Não devemos quedarmos aí. Devemos seguir adelante para viver o noivo, para viver o maravilhoso que Deus tem para nós outras, que Deus tem para ti. Se todavia está aí, em el passado, Deus tem algo novo para ti, algo maravilhoso, surpreendente. Incluso as experiências buenas podem ser um obstáculo se nos aferrarmos a elas e não avançarmos. E as malas, se não las soltamos, podem converter-se em cadenas que nos impedem receber o noivo de Deus. Então, quando nós quedamos aferradas ao passado, o passado impede de recebermos o noivo de Deus. E o noivo de Deus é o noivo de Deus. Porque Deus tem coisas buenas, coisas maravilhosas para nós outras. Ele é Padre. Ele é nosso Padre. O Padre sabe o que é melhor para nós outras. Então, quando aferramos, quando nós outras quedamos aí, aferradas às coisas passadas, se não las soltamos, pode converter-se em cadenas, em cadenas que nos impedem receber o noivo de Deus. Del passado aprendemos, pero el presente vivemos. Vivemos em el presente e hacia el futuro caminhamos. Porque Deus não se quedou em lo que foi. Deus está em lo que viene. E temos que levar em conta que até nós outras cambiamos. Em el passar de los anos, não somos as mesmas de há 5 anos, nem sequer as de há 6 meses. Cambiamos em la forma de pensar, de sentir, de reaccionar. Sempre estamos cambiando. E a vezes, o que tolerávamos antes, já não lo aceitamos hoje. O que nos gostava antes, já não nos llena. Isso também é parte do crescimento. Por isso é tão importante soltar o passado. Porque não só o mundo cambia, tu também cambia. E o que foi parte de tua história não necessariamente pode caminhar contigo em tua nova temporada. É uma nova temporada, é uma nova conquista. Assim é nossa vida. Assim é nossa caminhada com Deus. Então, devemos aprender, deixar ir quem quer ir-se também. Porque o filho pródigo, ele resolveu ir-se. Interessante é que tu papá não insistiu para quedar-se.
lhe deu sua parte e deixou ir-se. O padre não o detuvo, não rogou, não manipulou, lhe deu sua parte, e lo deixou ir. Seu padre deixou ir. Era o que ele queria. Seu filho já não estava mais satisfeito, mais feliz com a vida que ele levava. E era uma vida maravilhosa. Tinha um padre que cuidava, mas não queria. Queria ter suas próprias experiências. Então, seu padre não impediu e o deixou ir. Por quê? Porque o verdadeiro amor não controla. O verdadeiro amor não controla, nem retine a la força. Não. O padre confiava em que seu filho, tarde ou temprano, recordaria o amor de casa e volveria. E quando volveu, o abraçou. Pero não saiu correndo a impedir sua partida. Às vezes, em nossas relações, queremos retener a toda custa. Rogamos, choramos, insistimos, pero há pessoas que, como o hijo pródigo, tem que ir-se para entender onde está seu lugar. E nós outras, como o Padre, devemos ter a madurez espiritual para dizer: se decides ir-te, não te deterei, pero aqui estarei, com os braços abertos, se algum dia decides volver. Muitas vezes, corremos detrás de migalhas, por não deixar ir, por detener a pessoa que já não quer quedar-se cerca. Então, muitas vezes, corremos detrás de migalhas de atenção, migalhas de amor, migalhas de reconhecimento, como se isso fuera tudo o que merecemos. Pero, sabes que? Tu não foste criada para viver de migalhas. Foste criada para sentar-te à la mesa del rei. Eres hija, não mendiga. E quando corremos detrás de migalhas, aceitamos menos de lo que Deus quer dar-nos. Aceitamos menos. Às vezes, por medo a estar solas. Às vezes, porque não hemos sanado lo suficiente para crer que merecemos algo melhor. Pero hoje Deus te disse: basta de correr detrás de migalhas. Basta de correr detrás de migalhas. Lo que eu tenho para ti é abundância. É honra, é amor verdadeiro. Muitas têm olvidado que são hijas amadas, escorridas. E com Cristo não necessitam correr detrás de quem não quer estar cerca. Devemos aprender a valorar a nós outras mesmas. Devemos aprender a valorar nós outras mesmas. Pero quando sabes quem eres em Cristo, já não rogas por amor. Já não te rebarras para ser vista. Te posicionas como hija e esperas lo que vem de Deus.
no lo que te lança el mundo. Valorar-me a mim mesma não é orgulho, é obediência. Porque quando me vejo como Deus me vê, vivo com dignidade, não com desesperação. Há muitas pessoas que não deixam ir-se porque têm medo de estar sola, medo do desconhecido, medo de uma nova chance, nova oportunidade e medo de novo. Quedam em uma prisão chamada medo, medo a que não chegue algo melhor. Muitas têm dúvida do amor de Deus por elas. Muitas têm dúvida do amor de Deus por elas. Tem medo do desconhecido de Deus, que Deus está traindo para a tua vida. E Deus traz o melhor. Porque Ele é nosso Padre, Ele é tu Padre. Pensa nisto, guarda isto em seu coração. E esse medo las converte em prisioneiras de lo que foi, aunque já não haya vida aí. Pero sabes que Deus não te chamou. Escute bem, Deus não te chamou a viver encarcelada em loverro. Ele te ama a confiar, a abrir a porta e a crer que há algo novo, melhor e cheio de propósito esperando por ti. Por isso declaro agora sobre a sua vida, em nome poderoso de Jesus. Em nome poderoso de Jesus, que toda mulher que ha vivido atada ao passado, a relações rotas, ao medo, ao rechaço, a la baja autoestima, recebe liberdade agora, em nome poderoso de Jesus. Receba liberdade agora, em nome poderoso de Jesus. Declaro que se abren as portas de las cárceles emocionales, que o Espírito Santo entra em cada rincão herido do coração e traz sanidade, restauração e valor. Já não viverás encadenada ao que foi, já não correrás detrás de migalhas, já não mendigarás amor. Eres livre para sanar, livre para avançar, livre para renascer em fé. E tudo isto lo declaro em nome que é sobre todo nome, Jesus Cristo. Amém e amém. Receba esta palavra, comparta esta palavra agora, receba agora esta palavra, comparta esta palavra com mais mulheres que necessitam entender que são filhas amadas, escolhidas e que Deus tem o melhor para sua vida. Que Deus me las bendiga. Subscreva-te em el canal, ativa a campanita e deixa um comentário. Que Deus me las bendiga. Tchau, tchau.